Bom dia, começamos agora mais um Secov Debate e hoje nós vamos tratar de multipropriedades. O projeto foi concebido, discutido aqui no Secov desde 2014, sancionado no final do ano passado. Eu tenho aqui comigo o Caio Calfá, que é vice-presidente de assuntos turísticos e imobiliários do Secov São Paulo, e Guilherme Terra, que é advogado especialista no mercado imobiliário. Caio, Guilherme, bom dia. Bom dia. Bom dia. E eu lembro, você que está nos acompanhando pelos canais do Secov, que pode enviar suas perguntas através do Facebook e participar aqui da nossa conversa. Caio, acho que antes vamos explicar, né, esse debate todo que vem de tanto tempo no Secov, exatamente o que mudou a partir da sanção desse projeto. Mudou basicamente a gente criou uma alternativa interessante para se desenvolver esse tipo de empreendimento que, para nossa surpresa, nesses últimos 5 anos teve um desenvolvimento muito grande em todo o Brasil. É imóvel compartilhado, né? É um imóvel compartilhado, diferente daquele conceito que nós utilizamos no passado, que era de timeshare, de tempo compartilhado. A diferença está enquanto o timeshare é um produto hoteleiro, regulamentado na Lei Geral de Turismo, e onde se vende diárias hoteleiras de forma antecipada, a multipropriedade ela é um imóvel de segunda habitação, preferencialmente, e que é vendido em frações. Então o comprador compra uma fração de um imóvel, ele é proprietário com escritura registrada como se fosse um imóvel inteiro, e ele é proprietário de uma fração desse imóvel. E em 2014 nós fomos procurados por um grupo de Goiás que começou a desenvolver esse tipo de empreendimento em Caldas Novas, e já estava começando numa cidade aqui do interior de São Paulo, em Olímpia, e esse crescimento veio sendo muito grande. Nesses primeiros anos, 2014, 15, 16, para se ter uma ideia, em 2013 tinha 2 empreendimentos no Brasil inteiro. Em 2018 nós contamos 80 empreendimentos no Brasil. Em 14 estados, 20 cidades, 40 cidades. Enfim, e isso ocorreu no pior período da história do mercado imobiliário brasileiro, com uma recessão terrível e um desaquecimento econômico muito grande, e problemas como distrato. Nesse mesmo período, houve um crescimento muito grande de desenvolvimento de multipropriedades. Agora são empreendimentos muito focados em férias, basicamente? Preferencialmente, iniciou-se assim. Já estamos vendo no mercado alguns tipos de empreendimento que não são para usuários, porque os empreendimentos para usuários, os de férias, eles focam na venda para uso. Existem alguns empreendimentos já, inclusive alguns aqui em São Paulo, sendo formatado para investidores, onde o investidor compra uma fração de um imóvel, mas ele é somente o investidor, ele não é o usuário, não é o morador. Isso acontece em cidades não turísticas, ou onde o turismo não é tão importante, onde não há a segunda habitação, onde há prevalência de primeira habitação, escritórios, etc. Então já está sendo desenvolvido. O que esse projeto de lei, que inclusive o Guilherme Terra nos ajudou muito, sendo o redator desse projeto de lei, proporciona, Denise, ele ocupa os espaços que a lei de incorporações imobiliárias não previa, por se tratar de um produto diferente de um produto inteiro.
Então, nós tratamos de vários temas que ocorrem especificamente com esse tipo de produto. Do ponto de vista jurídico, eu acho que tem que deixar a situação muito clara, né? Eu acho que até o doutor Guilherme Terra pode falar a respeito disso, porque são vários proprietários administrando o mesmo imóvel, então até o tipo de relacionamento tem de ser estabelecido em contrato? Sem dúvida, né? É importante dizer só que a multipropriedade não foi criada por essa lei. Ela foi regulamentada agora por essa lei. Ela já era uma realidade no mercado, conforme o Caio falou, já existiam empreendimentos estruturados que funcionavam, mas eles tinham a sua insegurança jurídica pela inexistência de uma regulamentação específica. A gente estruturava esses empreendimentos via o que a gente chama de condomínio voluntário, que é o condomínio em que um único imóvel tem vários proprietários, só que esse condomínio voluntário, pelo Código Civil, trazia uma série de inseguranças jurídicas para a multipropriedade, né, como, por exemplo, o direito de preferência entre os condôminos, direito de extinção do condomínio voluntário pelos condôminos, o que trazia muita insegurança para quem formatava empreendimentos de multipropriedade, e a lei vem para colocar uma pá de cal nessa insegurança, ou seja, trazer uma especificidade para esse produto que não existia na lei antes, que era uma construção doutrinária e jurisprudencial aí dos advogados e dos tribunais, até porque já teve até decisões relacionadas a isso em tribunais. Mas é basicamente isso, ela trouxe a realidade, ela trouxe para a lei a realidade do mercado que já era existente. Agora, esses empreendimentos, eles podem partir de um projeto lançado por alguém que depois é compartilhado, ou ele já nasce compartilhado? A lei prevê as duas hipóteses. Normalmente, esses empreendimentos são específicos para esse tipo de produto. Acho que não existe histórico hoje de um empreendimento com outra concepção que tenha multipropriedade nele. Acho que todos hoje no Brasil que são em formato multipropriedade nasceram já com esse espírito de multipropriedade. Aí o Caio também conseguiu complementar melhor do que eu pelo conhecimento dos produtos. É verdade, realmente é muito mais saudável, muito mais correto que seja assim. Mas o que nós estamos vendo ultimamente, a nossa empresa faz um levantamento anual desses produtos no Brasil, né? Foi aí que nós chegamos nos 80 empreendimentos e agora em março nós vamos entregar um novo levantamento. Então isso já deve ter passado de 100 empreendimentos. O que ocorreu nesses últimos 2 anos foi transformação de um prédio que era um hotel em uma multipropriedade. Então, quando a legislação local permite, o empreendedor pode transformar o prédio inteiro, como ele era um hotel, ele foi concebido de forma inteira, não existia a separação de unidade por unidade. Transformar em unidade e as unidades transformar em frações. Isso quando a lei permite, isso é muito próprio daquele município, daquela cidade. E a gente viu acontecendo muito isso nesses últimos 2 anos. Agora, qual é a diferença, por exemplo, em relação ao flat? Porque o flat a pessoa também tem propriedade de cada unidade, pode alugar, é compartilhado. Qual é a diferença básica? O flat normalmente é vendido inteiro, a unidade é inteira, não fracionada. Você pode vir a ter, inclusive, um flat ou um condotel. O condotel é o flat 100% no pool, só para investidor. Você pode ter um condotel fracionado, vendido, as frações sendo as frações vendidas para investidores individuais. E cada um ter uma fração, uma escritura da sua fração. E aí pode alugar também? Também pode alugar. Agora, é muito importante esses pontos que o Guilherme tocou, especialmente na questão do direito de preferência. Outro ponto muito importante foi a questão da sucessão. Porque se continuasse como estava, e quando o comprador adquirisse 20 avos, 18 avos de uma propriedade, se ele fosse vender a sua fração, ele tivesse que dar direito de preferência para os outros, isso iria ser inviável. E, sendo inviável, destruiria valor. O patrimônio ficaria destruído. Porque se você não consegue vender o seu patrimônio, ele inviabiliza. Não é patrimônio de fato. Não é mais patrimônio. Exatamente. A questão da sucessão é a mesma coisa. O camarada compra um
20º de um apartamento tem 5 filhos, cada filho vai ficar com um centésimo do apartamento. E depois tem os netos. Quer dizer, viraria pó, também inviabilizaria, acabaria com o patrimônio. E essa é a principal característica do mercado imobiliário, é renda e patrimônio. Você não teria o patrimônio mais. Com esses dois artigos da lei, você volta a ter o patrimônio. O patrimônio volta a ser valorizado porque nós travamos a questão da sucessão. A solução que nós encontramos foi travar, aquela cota é indivisível, e a questão do direito de preferência não existe. O proprietário é dono de uma cota, ele vende para quem ele quiser, quando ele quiser, sem pedir autorização para os demais. Agora, são grandes empreendimentos ou são imóveis menores? Independe o tamanho para poder aderir a esse sistema? Normalmente são grandes empreendimentos. Tem empreendimentos até de 1.000 apartamentos. É uma mini cidade. Então, imagina 1.000 apartamentos, 26 proprietários de cada apartamento. Uma reunião de condomínio com marido e mulher, vai 52 mil pessoas. Convenção. Tem que alugar o estádio do Pacaembu para fazer a reunião de condomínio. Porque fala em empreendimento turístico, às vezes as pessoas pensam assim no imóvel pequeno que você pode compartilhar. Essa é uma outra história. Essa é uma outra história. A receita do bolo é diferente. O investimento é diferente. Esses grandes empreendimentos, normalmente, eles são acompanhados de um parque temático, um parque aquático, principalmente aqueles que não são na praia. Então, eles criam o próprio destino, é aquilo que nós chamamos do destino autossuficiente. O comprador da unidade, ele fica dentro daquele complexo, é um complexo com um grande empreendimento e um grande parque. Normalmente um parque aquático. E, via de regra, um parque de água quente, que é o que aconteceu em Goiás, em Caldas Novas, que é o que aconteceu em Olímpia. Qual a relação? Não sei. Você sempre os principais. Foi uma receita de bolo que foi curioso, criada. Né? Com água quente, não é praia. E praia tem algum empreendimento desse tipo? Tem. Já tem Porto Seguro. Nós mesmos, que eu também tenho uma empresa de consultoria de empreendimentos, eu venho fazendo planejamentos de empreendimentos de multipropriedade em vários destinos de praia no Nordeste. E alguns sem parque, né? Mas a receita do bolo que surgiu assim. É meio uma situação que cativa as pessoas a estarem isso. Lá, ocuparem o imóvel, o empreendimento, é isso. Mas é interessante, porque às vezes a pessoa gosta de frequentar o mesmo lugar. Agora, em relação a essa ocupação, o proprietário, ele aluga temporária? Como é que é feita a ocupação? Como é que se define isso? É uma outra motivação. Por exemplo, de compra. Eu tenho uma participação num empreendimento desse. Em um ano eu quero ir, no outro eu não quero, mas eu alugo o meu espaço? Pode fazer assim, mas a organização do tempo é mais específica. Por exemplo, um empreendimento que existe em Goiás, em Mato Grosso. São 13 proprietários de uma unidade. Então, cada proprietário tem o direito de uso de 4 semanas por ano. Como é que nós dividimos? Uma na alta temporada, uma na média temporada e 2 na baixa. As de alta temporada e as de média temporada vão trocando, vão se revezando. Um ano o Natal fica com o Joaquim, no outro ano fica com o Antônio e assim vai trocando. As de baixa temporada são semanas fixas. E assim vai, ano a ano. Se você não quiser utilizar a sua semana, existe, pendurado nesse empreendimento, uma intercambiadora de semana de férias. São 2 das grandes intercambiadoras mundiais que estão aqui no Brasil, a RCI e a Interval. E elas, cada uma delas tem no seu diretório milhares de empreendimentos de resorts no mundo inteiro. Você pode fazer a troca. Eu deposito a minha semana e vou usar a semana no resort, nos Alpes Suíços, na costa francesa, enfim. Se a pessoa quiser usar sempre na alta temporada, por exemplo, quem tem filhos, não tem como administrar isso?
Como? Quem tem filhos, por exemplo, e quer utilizar sempre na alta temporada, não tem como administrar isso? Tem, desde que ele compre especificamente a alta temporada, mas aí precisa ver, cada empreendimento tem uma política. Agora, tudo isso é definido assim por um administrador, um condômino, como é que você define? Porque Então, o senhor citou que tem muitos proprietários, são muitas unidades, né? Então, como é que isso funciona na prática? Existe o serviço hoteleiro, existe uma administradora de hotéis que administra esses empreendimentos. Ela pode ser uma administradora de condomínios que presta serviços de hotelaria, de hospitalidade. E existe uma empresa que organiza essa questão da chegada do hóspede, da reserva, enfim, tudo isso faz parte da administração central do condomínio. Agora, doutor Guilherme, tudo isso é regulamentado? Então, eu queria complementar algumas coisas do que foi debatido até agora, que eu acho que é importante para a compreensão abrangente do assunto, né? Primeira questão multipropriedade é uma questão de propriedade, não de uso e destinação do imóvel. Aquela conversa sobre o flat que a gente teve há alguns minutos atrás, o flat é uma destinação do bem. Ou seja, tá até na lei de ocupação do solo de São Paulo, o flat é uma dos usos não residenciais atualmente, existe a categoria flat. Tá? E já foi residencial no passado, então tem uma grande discussão sobre o flat. Mas pode virar multipropriedade? Especificamente, pode, mas não com a mesma forma que um escritório poderia ser feito em multipropriedade por essa lei atual. Não existe precedente, mas poderia ser feito. Tem um escritório, por exemplo, perto de um aeroporto de Congonhas, em que você tem vários empresários de outros estados do Brasil que ficam normalmente uma semana por ano em São Paulo, e eles queiram comprar em multipropriedade para ele ter um escritório uma semana por ano em São Paulo e utilizar. Então, assim, é uma questão de propriedade e não de destinação do bem. Tá? Isso é bastante importante ficar claro. E o mais importante é que no período em que você é dono exclusivo. E você pode, a princípio, fazer todo o uso daquele imóvel como se fosse uma propriedade comum, ou seja, alugar, ceder, dar incomodato. A princípio, você é proprietário absoluto naquela semana. Obviamente, em empreendimentos hoteleiros, você limita um pouco isso para que não vire uma concorrência, inclusive, predatória contra o próprio empreendimento. De, por exemplo, o cara poder alugar por fora e criar uma concorrência com as outras unidades hoteleiras, caindo o preço do hotel, fazendo aquele hotel não funcionar mais. Mas pela lei, você tem liberdade de proprietário absoluta no seu período de tempo de utilização do bem. Agora, como é que é partilhado o retorno financeiro disso? Por exemplo, se tiver uma locação para terceiros que não são proprietários, isso é compartilhado ou é por unidade? Não, cada um é um. Cada um, não é a rede hoteleira, a administradora hoteleira que administra o empreendimento, ela não é responsável pela locação do empreendimento. Ela não tem departamento de vendas como uma rede hoteleira. Então, cada um aluga o seu. Pode ser até que a administradora se comprometa a alugar, mas ela aluga o imóvel determinado e destina aquela receita para aquele proprietário. Perfeito. E nós temos uma pergunta aqui, é do Hélio Nicioli, pergunta se tem um número máximo de pessoas para adquirir imóvel. Pela lei. Normalmente é 26, né? Pela lei, a limitação é de divisão em 52 frações de tempo, que seria uma semana, 7 dias por ano. Tá? A divisão máxima prevista em lei, mas o padrão, como o Caio falou, acho que é menor do que isso, é 26. É 26, 2 semanas para cada. 2 semanas para cada proprietário por ano. O único padrão máximo que a lei trouxe foi os 52, para não ter uma divisão maior do que de no mínimo um período de 7 dias de propriedade para cada adquirente. Agora, como investimento, assim, para se esperar um retorno, não é uma opção das melhores, né? Porque a pessoa tem que participar desse rodízio, então ela não pode, por exemplo, alugar o imóvel em todas as temporadas, altas temporadas. Ele não foi criado para ser um empreendimento de renda, foi de uso, é como uma segunda habitação. Uma segunda habitação, um apartamento de férias, é exatamente isso. Como a pessoa usa pouco, e nesse caso a gente resolveu esse problema dela usar pouco, porque ela de fato vai utilizar só o que ela realmente iria utilizar se ela fosse dona do imóvel inteiro. Como a pessoa tem gastos altos,
também foi resolvido esse problema na multipropriedade, porque ele vai ter um gasto proporcional ao número de semanas que ele possui no empreendimento. Como ele não precisa se preocupar com caseiros, a administradora hoteleira já vai manter o imóvel dele. O foco é Mas para tem que pagar morador. uma taxa como condomínio, mais ou menos. O condomínio também é proporcional. Na proporção. IPTU, condomínio, todas as despesas são proporcionais. Então, na verdade, o valor que ele paga é muito baixo em relação ao que ele gastaria se ele fosse dono do imóvel inteiro, e mesmo que ele fosse utilizar um pouco mais do que ele utiliza. E, na verdade, Eu ia perguntar isso aí, se a pessoa comprar, por exemplo, a pessoa que gosta de frequentar mais, se ela comprar um imóvel na região, um imóvel menor, ela vai ter um custo maior, a despesa inicial e depois de manutenção é maior. Se ela compra a fração? Se ela comprar um apartamento, por exemplo. Inteiro? Qual a relação dela participar da multipropriedade? Acho que a ideia, Denise, é um pouco trazer para a propriedade a modernidade que a gente tem hoje aí com diversas coisas, né? Eu brinco, a multipropriedade é o Uber da propriedade, ou seja, via de regra as pessoas têm um apartamento de praia de segunda residência que ele usa um mês por ano e olha lá. E o resto do ano ele está pagando no condomínio, está pagando despesa de manutenção, está pagando absolutamente tudo, mas usando num período muito menor. A multipropriedade, a princípio, se bem estruturada e aplicada, supre isso, de forma que eu vou pagar por aquele mês que eu de fato uso do ano, e o resto do ano vai ter outro proprietário utilizando e pagando pelo mês que ele vai usar. De forma que torne muito mais eficiente, até financeiramente, essa segunda propriedade de, como regra, lazer, que é o que a gente tem hoje como multipropriedade no Brasil. Agora, nessa situação de parques aquáticos, é para ter um público mais cativo? O objetivo é estabelecer essa multipropriedade? E mais casal com filhos pequenos, né? São eles que usam muito o parque aquático. O curioso é que até muito pouco tempo atrás, os parques aqui no Brasil não tinham dado certo, né? Nós temos vários exemplos de parques que fecharam, que inclusive ficaram abertos muito pouco tempo. E com esse modelo complexo de multipropriedade e parque, os parques estão voltando a ser bons investimentos, porque o parque ele atende não só aquele público daquele condomínio, como ele é aberto ao público. Né? Geralmente tem hotéis também, né? E também tem hotéis. É uma composição de vários produtos. Então são obras muito grandes, empreendimentos muito grandes. Agora, do ponto de vista de empreendimento na área de construção, é uma alternativa para se lançar esse tipo de imóvel? Qual o impacto que pode ter no setor da construção? Eu acho que é uma tendência. Eu acho que é uma tendência de mercado, inclusive, como o Guilherme falou, para outros tipos de produto que não sejam residenciais. Os médicos já fazem isso há muito tempo, né? Você pega um consultório médico, eles vendem por hora, enfim, eles dividem, vários médicos dividem a mesma sala dentro do mesmo consultório. O que nós fizemos foi só regulamentar isso, né? E vai ter demanda para muitos outros tipos de utilização. De repente, galpões industriais. Na verdade, nós estamos, como o Guilherme também falou, potencializando o uso daquele imóvel para ele não ficar obsoleto. É o Uber dos imóveis, né? Já estão surgindo aí no mercado, por exemplo, empresas que alugam a vaga de garagem quando ela está obsoleta. Então, o camarada está no escritório, a vaga do apartamento residencial dele está vazia o dia inteiro. Então, tentam ocupar. O conceito de economia colaborativa é o mesmo, né? Absolutamente. E nessas áreas turísticas garante uma demanda na baixa temporada, né? Porque tem esse rodízio, então, porque tem alguns períodos que determinados locais ficam completamente desocupados, né? A taxa de ocupação despenca. E isso, a gente tem uma reflexão muito mais ampla exatamente nesse ponto. A multipropriedade é capaz de criar destinos turísticos. Nós estamos vendo isso. Eu tenho feito planejamento em locais que não existiam no mapa. Então, beiras de rios, beiras de represas, beiras de lagos, frente para o mar.
em destinos que não existiam, né, eram desconhecidos. Por outro lado, a multipropriedade é capaz de destruir destinos também, se houver o estouro da manada. Demanda muito grande. É muito grande. Então, além do projeto de lei que nós desenvolvemos e foi brilhantemente, caminhou muito bem na aprovação no Congresso Nacional e depois na sanção presidencial, nós também estamos desenvolvendo um manual de melhores práticas para se produzir, vender e operar multipropriedades. Exatamente preocupado com esse estouro da boiada. É porque tem preservação ambiental, preservação do local, limpeza, estudar melhor, acesso. Analisar oferta e demanda, analisar uma série de fatores do tipo, será que eu vou construir 5.000 unidades, como a gente vem ouvindo por aí, num determinado destino? Será que tem hospital suficiente? Será que tem escola suficiente? Será que tem estrada, aeroporto, voos, acessos? Venda de alimentos até, porque dependendo do local, não é? Farmácias. É difícil a gente criar a oferta a partir da demanda. O destino precisa estar estruturado para receber esse número de unidades, senão pode vir a destruir destino. Agora, o Eduardo Solamoni quer saber como fica a oferta pública para multipropriedade, se tem diferença da oferta do Condotel. Tem. Totalmente. É exatamente esse ponto de venda para usuário e venda para investidor. A oferta pública, CVM, atua no Condotel porque o Condotel tipicamente é uma oferta pública de investimento. A multipropriedade é uma venda de um imóvel de segunda habitação. Deixa claro, não há oferta pública para fins desse termo de CVM na venda da multipropriedade. É uma oferta de imóvel como qualquer outra em plantão de vendas imobiliário, sem nenhuma interferência de CVM, porque não é um investimento. É uma segunda residência para lazer. A pergunta é excelente. Porque pode ter uma divergência aí de avaliação, de característica, cada empreendimento tem uma característica própria, né? Aí essa regulamentação da multipropriedade coloca exatamente essa questão. Agora, seria viável em cidades, aí não se tratando de escritórios, mas de moradia mesmo, uma opção para a pessoa que habitualmente vai algumas vezes por ano numa cidade, vem para São Paulo, por exemplo? Seria. Nós já andamos fazendo estudos de residenciais para uso residencial, não para investidor, mas para uso residencial em cidades como Porto Alegre e até São Paulo. A gente vê agora uma tendência muito grande das pessoas dividirem tudo, né? Dividirem os escritórios, dividirem moradias, aí numa divisão até menor, muitas vezes uma mesma moradia que tenha sublocações, a divisão do aluguel, e aí a multipropriedade entra num âmbito muito maior e muito ligado a turismo. Ela nasceu assim, mas como nós estávamos falando agora há pouco, ela pode ser, tem diversas possibilidades que a lei de multipropriedade vai ajudar em diversos tipos de empreendimentos, comerciais, residenciais, industriais. Agora, o Cristiano Vasques quer saber qual o impacto positivo da multipropriedade no destino turístico. A gente falava disso, da demanda, mas aí tem todos esses riscos relacionados à preservação e à própria estrutura local, né? Cristiano é um amigo muito grande da Hotel Invest, um abraço, Cristiano. Ele sabe melhor do que eu isso, mas é exatamente isso que nós falamos agora há pouco. Ele tem o poder de criar destinos turísticos e o poder de destruir se ele for mal planejado, ou se ele não for planejado. Há um tempo atrás eu recebi uma ligação de um cliente que tinha um terreno muito bom, muito bonito, muito grande, na Foz do Iguaçu, muito bem localizado, e que estava preocupado porque recebeu uma oferta de parceria no terreno de um empreendedor que queria fazer 4.000 apartamentos. Foz do Iguaçu já tem uma estrutura turística boa, mas não para tanto. Então, causa uma preocupação. Isso pode vir a destruir um destino que há mais de 100 anos é respeitado, é conhecido lá fora.
Você vai para cidadezinhas do interior dos Estados Unidos, eles conhecem 3 destinos no Brasil, né? Amazônia, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Isso pode destruir um destino. Agora, a pessoa que tem uma propriedade, por exemplo, uma área turística, uma cidade do interior, e ela queira um empreendimento multipropriedade, como é que vai ser o procedimento? Ela já é proprietária daquele espaço, por exemplo, ter um sítio numa área turística. Como seria o empreendimento, o desenvolver empreendimento no local? Tem que fazer um estudo de mercado, viabilidade econômico-financeira, definição de produto, oferta, demanda, classificação do produto, se houver viabilidade, classificação do produto, padrão do produto, variedade de tamanhos de apartamento, variedade de tamanhos de quantidade de cotas, valores de venda, enfim, um estudo completo, mercadológico e econômico-financeiro. E faseamento, principalmente isso, o faseamento correto, de quanto em quanto tempo nós vamos lançar quantas unidades. Agora, tem um financiamento? Como é que se busca recursos nessa área para começar o empreendimento? Tem algumas empresas do setor financeiro que já estão atuando ou como financiadoras, ou como investidoras mesmo, ou como securitizadoras. Já tem algumas empresas trabalhando nisso, algumas delas já com montante de 500, 600 milhões de reais aplicados. Agora, a securitização como seria? A securitizadora, ela antecipa recursos do montante que já foi vendido. Então, é como um desconto de duplicata, vamos dizer assim, uma antecipação de recursos da carteira de imóveis vendidos. E com esses recursos o incorporador constrói. Bom, a gente sempre busca falar de segurança jurídica, doutor Guilherme, em relação a esses empreendimentos, quais os cuidados na hora de se elaborar um contrato de compra, de aquisição, para estabelecer as regras? Porque quando você tem regulamentação, é normal que comece a surgir empreendimentos aproveitando a oportunidade e muitas vezes sem a base legal que se espera, que é desejável, né? Então, quais os cuidados? Sim. Desculpe ser insistente, mas o primeiro como é uma compra de propriedade, são todos os cuidados usuais de uma compra de imóvel. Ou seja, estudo de documentação do seu vendedor, situação jurídica do imóvel, situação jurídica do vendedor, questão de fraude de execução, fraude contra credores, o mesmo cuidado de qualquer aquisição imobiliária no Brasil. E, adicionalmente, aí vem a questão da preocupação com a formatação do empreendimento que está sendo adquirido. Ou seja, está bem regrado a sua semana de uso? Está claro como que vai se dar o seu uso? Você está confortável que o seu uso vai se dar daquela maneira que está prevista na regulamentação? Você confia, você acredita na qualidade da administração daquele empreendimento, de quem o está fazendo? Porque, de novo, está 100% ligado com o que vai ser o valor daquele bem. Se a administração for mal feita, o empreendimento se degradar, o valor patrimonial daquele bem que você adquiriu vai acabar, e mesmo a sua vontade de utilizá-lo não vai ser nenhuma. Se for mal gerido, mal administrado, você não vai querer ir para aquele destino mais, porque você não vai ter uma boa experiência vivendo lá. Então é muita questão de quem você está comprando, no sentido de estruturação do negócio e os cuidados jurídicos de uma aquisição imobiliária qualquer. Agora, no caso de uma desocupação muito grande, de empreendimento não dá certo e não conseguir lotar, por exemplo, um parque aquático, formou lá, não tem a demanda necessária, como é que fica depois a administração para se desfazer desse processo? Porque tem hotéis que não dão certo. Hotéis, eu acho que é um exemplo. Que está no bom local e de repente sai da moda. Acontece isso muito com o turismo, né? Eu acho que são as mesmas situações que se vive de um imóvel inteiro. Seja fracionado, seja inteiro, o problema é o mesmo. Quer dizer, pode acontecer essas situações todas que o Guilherme citou, do tipo, imóvel degradou. Os coproprietários daquela unidade não estão cuidando direito da unidade, a unidade está sendo destruída pouco a pouco. Como fazer para manter a unidade sempre bem conservada, bem atualizada, enfim, inteira, né?
São regras, uma parte está realmente na lei, que nós aprovamos, a outra parte vai ter que estar no regulamento do condomínio. Direitos e obrigações desses proprietários para manter o imóvel em bom estado. Que é uma segunda etapa legal também, que é a parte operacional. Aí do condomínio, o condomínio pode estabelecer regras próprias. Não, Sim. ele deve. Na verdade, há a previsão de que a multipropriedade pressupõe uma convenção de condomínio da multipropriedade. Ou seja, do relacionamento entre os proprietários daquela unidade, além da convenção do condomínio do edifício que possa existir. Seria uma segunda relação, seria entre aqueles coproprietários, a questão do que nem o Caio falou, da manutenção da unidade, reposição de imobiliário, de qualquer coisa que precise para ele ter ao longo do tempo uma vida útil de qualidade e de utilidade do bem. Porque é o tipo de empreendimento que também se espera que tenha uma demanda contínua. Pois é. Interesse, né? Uma família sai hoje, a outra entra amanhã. E se essa família que saiu hoje destruiu o apartamento? Tem lá os filhos muito levados e destrói o apartamento. Como é que faz amanhã? Não dá para locar essa outra família em outro lugar. Ela comprou aquele. E tem as instalações internas também, porque são com mobiliário, com tudo. O apartamento é vendido mobiliado. Já é vendido mobiliado. Mobiliado. Então, porque aí tem outras implicações na questão de manutenção também. Pois é. E na taxa de condomínio é previsto uma verba de reposição de ativos, não só de manutenção, mas de reposição de ativos também. Bom, então a regulamentação ela vem estabelecer uma segurança mesmo. Dá para se falar que é uma novidade do mercado? Quantos anos tem o mais antigo? Eu acredito que ainda já dá para tratar como novidade? Lá atrás, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, já se fazia isso, mas não chamava multipropriedade, né? Nós temos aqui no litoral paulista um condomínio dos médicos lá em Paúba, que tem mais de 30 anos, mas não chamava multipropriedade, né? Inclusive, a proprietária desse condomínio, o empreendedor desse condomínio, também fez parte do nosso grupo, nos ajudou muito na elaboração do projeto de lei, é uma advogada, e contando histórias vivas, né? Que ela já está na terceira geração de quem comprou. E a gente já tinha quase fechado o texto, né, Guilherme? E reabrimos o texto para inserir mais alguns conselhos que ela tinha dado para nós, especialmente nessa questão de não deixar o imóvel com o tempo degradar, desaparecer. Quer dizer, não perder o valor imobiliário do imóvel, o patrimonial do imóvel. Porque isso acontece muito, por exemplo, quando o imóvel ele vai ficando velho, mesmo no hotel, as pessoas não querem mais. Pois mas se houver uma permanente reposição, uma permanente renovação, atualização, modernização, ele vai ficando sempre, e o local for atraente, não for um local que depois, um destino que deixe de perder sua atração, perca a sua atração, o imóvel provavelmente vai continuar sendo atraente também. Agora, esses empreendimentos mais antigos, eles têm um número muito grande de unidades. A questão do rodízio já vem pré-estabelecida, porque é meio difícil colocar essa quantidade de pessoas todas juntas definindo, olha, eu uso uma semana, como é que fica a pessoa quando entra já está definida? Na concepção. Necessariamente o empreendimento tem que ser concebido já com esse conceito, e a lei prevê 3 tipos de rodízio. Um rodízio fixo, que seria aquela semana do ano é sua sempre aquela, você compra uma específica, ou você poderia ter uma situação de sorteio ou de rotatividade, que é o mais comum, ou seja, todo ano muda o seu período de utilização, para no fim, se for, né, a questão dos 52, em 52 anos você teria passado por todas as semanas do ano com o seu direito de propriedade. E existe a mista, que seria a terceira, de você eventualmente ter uma parte fixa e uma parte rotativa ao longo do ano. Mas, de novo, assim, é muito importante que esteja 100% definido antes da primeira venda. Na compra mesmo. Porque senão você não consegue mais ter o controle disso. O camarada, quando comprar, já sabe quando...
Não, eu estou falando isso daí porque é difícil, às vezes, você estabelecer rodízio até de garagem de prédio. Sim, sem Que dúvida. as pessoas querem aquele determinado local, não quer o outro, você tem uma divergência. Imagina um empreendimento muito grande que as pessoas devem dar preferência, inclusive, pela alta temporada, né? A não ser que o perfil seja o pessoal que busca mais sossego e tal. Mas na compra ele já fica sabendo. Já fica sabendo que ele vai ter uma semana de alta, uma de média, 2 de baixa. Quando ele for comprar, ele já sabe o que está comprando. Perfeito. Nós vamos fechando por aqui o nosso Secov Debate de hoje. Eu agradeço muito a participação do Caio Calfá, que é vice-presidente de Assuntos Turísticos e Imobiliários, Secov São Paulo. Caio Calfá, muito obrigada. Muito obrigado. E o Guilherme Terra, que é advogado, especialista no mercado imobiliário. Guilherme, muito obrigado. Agradeço, muito obrigado. E obrigado a você que esteve com a gente até agora. Depois o programa fica disponível nos canais do Secov. Você pode conferir todas as explicações, inclusive detalhes aí jurídicos e operacionais desses empreendimentos, as multipropriedades. Um ótimo dia.